Meus irmãos, vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Eu sei que os irmãos estão cansados do senta-levanta, mas eu quero ler a palavra do Senhor nesse texto que eu conversei com as crianças. Eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações a partir desse texto nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Eu quero ler com os meus irmãos a partir do verso 1 até o verso de número 8. Evangelho segundo escreveu João 12, de 1 a 8. Posso beber? Amém, meus irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. E por tua misericórdia e graça, fala aos nossos corações. Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza diante do Senhor. E ao mesmo tempo, meu Deus, nos alegramos por tua bondade, por teu amor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus, nós te damos graças por tua salvação maravilhosa. Deus, nos edifica por meio da tua palavra, meu Pai. Nos instrui, Senhor, porque nós necessitamos aprender mais do Senhor. Nós necessitamos caminhar com o Senhor. E Deus, ajuda a tua igreja, meu Pai, em tempos tão difíceis. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Esse texto é muito conhecido da igreja, dos meus irmãos. Eu acredito que vários aqui já o leram, releram, já ouviram exposições muito profundas acerca do que diz o texto. Eu sei que há alguns aqui que conhecem muito bem as nuances do texto, mas eu queria meditar com os meus irmãos nessa passagem e levar a igreja do Senhor aqui reunida a uma reflexão sobre a nossa prática como igreja. Vejam, Jesus ele estava em sua última semana aqui na terra. Era a última semana do ministério terreno de Jesus Cristo. Ele estava se dirigindo para Jerusalém pela última vez. E ele sabia o que ele aguardava em Jerusalém. Ele advertiu os discípulos e Pedro disse: para que você vai fazer isso? Não é? Houve um certo tumulto no coração dos discípulos e Jesus sabia o que estava para acontecer.
Dali a poucos dias, o momento mais importante do ministério de Jesus Cristo aconteceria. Aquilo para o que de fato ele havia encarnado estava para se consumar. Essa é a última semana, é os últimos dias. No capítulo 11, os versos de 55 a 56, nos é dito que a Páscoa estava se aproximando e que Jerusalém e as cidades, as regiões vizinhas, estavam recebendo pessoas de todas as partes, com o propósito de que elas se preparassem para a festa. Havia, meus irmãos, ali naquela cidade e naquela região, uma grande expectativa. Uma pergunta pairava no ar: será que aquele tal de Jesus vai vir para a festa? Será que ele virá? O que é que vocês acham? A expectativa, meus irmãos, era muito grande por parte do povo, porque pouco tempo antes, Jesus havia estado em Betânia. E ali em Betânia, que fica próximo a Jerusalém, Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Está registrado no capítulo 11, dos versos de 1 a 44. E naquela ocasião, meus irmãos, muitos dos judeus creram em Jesus por causa do milagre. Está registrado no verso 46. Isso levou os líderes religiosos a ficarem furiosos. Nós precisamos fazer alguma coisa. E isso está registrado entre os versos 47 e 57 do capítulo 11. Se os líderes disseram assim: se nós não nos unirmos, se nós não fizermos alguma coisa, todo o povo vai crer nesse homem, porque veja os sinais que ele está fazendo. Então existia uma grande expectativa em todos ali da região. Será que aquele tal de Jesus que ressuscitou Lázaro, será que ele vai vir para a festa? Não é? Eu acredito que pessoas que só ouviram falar estavam com essa expectativa. Eu quero conhecer esse homem que ressuscita mortos. Eu quero saber quem ele é. Será que ele é um homem mesmo? Será que ele é especial? Será que ele é diferente? Os líderes religiosos, eles baixaram uma ordem. Eles fizeram uma reunião e disseram assim: olha, se alguém souber alguma informação sobre o paradeiro desse tal Jesus, nos diga para que nós o prendamos. O intuito daqueles religiosos era eliminar Jesus. Era prender Jesus e matar Jesus. Esse era o pano de fundo da passagem que nós lemos. Uma região empolvorosa, com expectativa muito grande, será que Jesus virá para a festa? Os líderes religiosos tramando na surdina e baixando o decreto. Onde o encontrarem, nos avise para que nós o prendamos. Jesus, ele está indo para Jerusalém com o propósito de celebrar a Páscoa. E o verso 1 nos diz que 6 dias antes ele resolve passar por Betânia. E a família de Lázaro é uma família querida. Lá no capítulo 11, quando Lázaro está enfermo e suas irmãs mandam um recado para Jesus, é dito: olha, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Era uma família próxima, era uma família conhecida, e Jesus vai a Betânia alguns dias antes da festa para visitar essa família. Lázaro, Marta e Maria. O texto paralelo a esse texto, em Mateus 26, o verso 6, nos diz que um certo homem chamado Simão, conhecido como leproso, muito provavelmente alguém que Jesus curou em algum momento, oferece um jantar em sua casa. Marta, como sempre, agitada, a gente não pode ficar quieto. Estava servindo. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. E nós lemos no verso 3 que Maria, tomando uma libra
de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, essa atitude de Maria provocou uma reação no coração dos presentes. Sim, provocou uma indignação no coração de uns. E embora Judas tenha encabeçado a crítica e tenha proferido aquilo que estava em seu coração, quando nós lemos em Marcos, o outro texto paralelo dessa passagem, no capítulo 14, versos de 4 a 5, nós vemos que esse sentimento ele foi meio que unânime em parte da audiência. Diz assim o texto: indignaram-se alguns entre si, dizendo: para que esse desperdício? Sabe, Judas, né? Lá vem eu colocando o coitado de Pedro na história. Judas, ele verbaliza, não é? Ele reclama, ele protagoniza a cena de oposição, mas esse sentimento está no coração de parte da audiência. Um cutuca o outro e diz assim: vê para aí, essa mulher é doida, é? Ela não sabe que ela não pode estar aqui no meio da gente. Que cena é essa? Chorando, beijando os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, com os cabelos soltos aqui à vista de todos nós. Essa mulher é louca. Que desperdício, que tolice. Essa é parte, da reação daquela audiência. Eles ficam, no mínimo, indignados. Por um lado, nós temos Maria, expressando o seu amor, a sua gratidão, a sua devoção a Deus, por meio daquela ação, entregando ao autor e consumador da sua fé, talvez o presente mais precioso que ela tivesse ali em sua casa. E por outro lado, existe um grupo criticando, reclamando, tentando mostrar uma utilidade mais adequada para aquele perfume tão precioso. Por um lado, nós temos indignação. A indignação de pessoas como Judas, que mesmo diante do poder de Deus, da autoridade de Jesus Cristo, mesmo diante do autor da vida, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está preocupado com satisfação humana, com satisfação pessoal, como é o caso de Judas. Por um lado tem Maria, que ama e que demonstra esse amor com um ato que a gente pode dizer assim, meio louco. Do outro lado tem os indignados com a loucura de Maria. Com base nisso, meus irmãos, eu quero nessa noite levar a igreja a perceber dois retratos que são pintados nesse texto. Retratos da igreja. Porque nós podemos chamar aquele grupo de igreja. Estavam ali em torno do nome de Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus e adorando aquele que é o Messias. O primeiro retrato, meus irmãos, é de uma igreja que, embora tenha a aparência de viva, de piedosa, de preocupada com as necessidades humanas, é uma igreja morta. É uma igreja indignada, porque pessoas estão sofrendo e outras estão desperdiçando. Mas essa indignação é fruto de sua alma, de sua espiritualidade morta. A atitude de Judas, meus irmãos, que está registrado no verso 4 e 5,
nos revela o que de fato está no coração de Judas. Nós vamos ver que a atitude de Maria revela o coração dela diante de Deus. E a atitude de Judas revela também o seu coração. Porque muitas vezes eu me fantasio de crente, venho para a igreja, levanto as mãos, fecho os meus olhos e digo glória a Deus, mas eu estou morto. Não há vida, não há fé genuína, não há relacionamento com o Cristo. O que há é uma religiosidade morta, que aparentemente, humanamente, exteriormente, tem aparência de fé viva, mas é uma fé morta. Veja o texto, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e aí João escreve esse texto posteriormente, e então ele sabe da traição, e ele diz, aquele que estava para trair a Jesus, ele disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sabe, alguns estudiosos eles vão dizer que esse valor aqui era aproximadamente o valor de um ano de trabalho. Sabe, era um dinheiro considerável. E em primeira análise, a reclamação de Judas parece muito piedosa, não é verdade? Sabe? Eu não sei nem quanto é que dá um ano de trabalho de uma pessoa, mas, sabe, parece piedosa. Que desperdício você pegar tanto dinheiro e jogar fora assim, numa fração de minutos. Esse dinheiro poderia ser melhor aproveitado. Esse perfume caríssimo nesse vasinho deveria ser vendido. E esse dinheiro deveria ser investido no socorro aos necessitados. Parece muito piedoso. Parece uma preocupação legítima. Sabe, Jesus Cristo nos incentivou a darmos esmolas, a alimentarmos famintos. Ele mesmo libertou cativos, curou enfermos, alimentou necessitados. E, meus irmãos, de fato, muitas vezes, isso é uma crítica que pode ser feita à igreja. Nós precisamos nos engajar mais no socorro ao necessitado. Às vezes tem um irmão do seu lado passando dificuldade e você não sabe. Porque os nossos relacionamentos, às vezes, eles são aparentes, como a fé de Judas. São relacionamentos superficiais, típico de uma igreja morta. Que conhece a pessoa, mas não tem intimidade, não tem laço. E não conhece de fato. De fato, a igreja precisa se envolver entre si, conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, carregar os fardos uns dos outros. Olhando para fora, de fato, a igreja precisa se preocupar com os menos favorecidos. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado também com essa atitude militante, né? Que se preocupa com questões sociais e que precisa a todo custo ser relevante na sociedade. Meus irmãos, a nossa ação de socorro com o próximo deve ser fruto do nosso amor a Deus. Deve ser provocada pelo relacionamento que nós temos com Deus e com o próximo. Pelo amor que nós temos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes, meus irmãos, e é justamente essa a preocupação de Judas. Muitas vezes,
que se quer é mostrar que faz. Muitas vezes, o que se quer é usar a igreja, usar o nome de Cristo, usar a estrutura, né, eclesiástica para alcançar satisfação, retorno e lucro pessoal. Meus irmãos, a igreja não é uma agência que deve se dedicar primariamente ao socorro dos famintos. O catecismo de Westminster, na primeira pergunta, quando responde à primeira pergunta sobre o fim último do ser humano, ele diz: o fim último do ser humano é viver, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso propósito, a razão da nossa existência como ser humano, como igreja de Cristo, é viver para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, eu vou socorrer o necessitado, eu vou amar o próximo, mas muitas vezes, meus irmãos, o caminho tem sido tratado inversamente. Igrejas que se engajam e que se transformam em ONGs. Perde a essência. Troca, né, na tentativa de ser relevante, na tentativa de ser ouvida pela sociedade e de mostrar um serviço prestado à sociedade, troca o essencial, que é a pregação do Evangelho, que é a glória de Deus, que é levar a palavra de salvação aos perdidos, e subverte isso para viver de ativismo social. O texto no verso 6 diz que Judas diz essas coisas não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. E ele tirava do que se colocava na bolsa. Essa coisa do ativismo social é muito perigosa. Conheço pessoas que tinham uma vida até boa na igreja. Caminhava direitinho, participava direitinho, se envolvia com as atividades da igreja. Mas um dia tem uma brilhante ideia: vamos criar uma ONG, vamos criar uma escola comunitária, vamos criar um movimento. E é uma coisa que parece que corrompe. Eu sei que há casos e casos, eu sei que há exceções, não é? Mas a gente precisa ter cuidado, meus irmãos. Quando eu falo do retrato de uma igreja morta, eu não estou falando da instituição. Quando eu falo que a igreja deve se engajar no socorro, na ajuda, no amor, né? Viver de fato o evangelho, eu não estou falando da instituição, eu estou falando de cada um de nós como igreja de Cristo, como templo do Espírito Santo. Nós devemos agir no socorro dos necessitados, né? Amando, cuidando, socorrendo. Mas existe uma linha muito tênue. E a natureza humana pecaminosa, ela tende a levar para um lado da satisfação pessoal, para um lado do enriquecimento. Aí quando diz assim, nós recebemos o apoio da prefeitura, aí eu já me arrepio todinho, né? Não porque tem um grande político que vai apoiar. Ai, meu Deus do céu. O papel da igreja, meus irmãos, é pregar o evangelho. E viver o evangelho. E viver o evangelho tem a ver com socorrer o necessitado, amar o pobre, abraçar o carente. A igreja na Reforma Protestante se preocupou demais com esses problemas da sociedade, com a educação, com a adoção de órfãos.
E nós devemos voltar a essas práticas. O problema é quando eu não quero fazer individualmente, e aí eu digo assim, não, porque a gente devia institucionalizar, sabe? A instituição devia criar um orfanato. E aí a gente consegue, com a instituição, ir atrás de recursos com fulano, com beltrano, com ciclano. A prosperidade que Deus te deu, Ele deu para isso. Para que você seja um instrumento de bênção na vida de quem precisa. Ponto. A gente tem que parar de esperar que alguém faça. E esse pensamento paternalista, né, que a gente aprendeu com o Estado, muitas vezes é transferido para a igreja, para a instituição igreja. Eu não tenho coragem de fazer e eu fico sempre botando a culpa no pastor. Não, o dia que o pastor fizer, lançar a proposta, encabeçar a proposta, cada um deve se envolver pelos motivos certos. O motivo de Judas era a satisfação pessoal. Judas, ele estava aperreado, ele ficou preocupado, ele ficou nervoso, porque ele viu a oportunidade de pegar o dinheiro, saindo, se esvaindo, né? Se essa mulher tivesse botado na bolsa, sabe? Ele ficou brabo porque perdeu a oportunidade do lucro. Ele ficou chateado porque ele não estava preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado com Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com a glória de Deus. Ele estava preocupado com ele. Ele estava preocupado em satisfazer o ídolo interno do seu coração. Ele queria satisfazer o seu amor ao dinheiro, a sua avareza. E nesse ponto, meus irmãos, nós devemos ter cuidado também. O coração do homem, já disse o pregador antigo, é uma fábrica de ídolos. O sábio disse que o coração do homem é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Nós devemos ter cuidado. Esse texto, meus irmãos, nos mostra esse retrato pintado pela cena de uma igreja morta. De uma igreja que tem uma preocupação válida, né, Judas? Uma preocupação válida, os pobres, os necessitados, mas uma igreja morta, que está diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e reprova aquela atitude de adoração, sob a desculpa de que nós deveríamos fazer algo mais relevante. A gente deveria fazer algo que, de fato, fosse útil para alguém. Mas um coração que ama não está preocupado com desperdícios. Coração que ama não está preocupado porque, sabe, eu poderia ter feito outra coisa. Não, eu quero agradar o meu amado. Eu quero honrar o meu amado. Eu quero honrar aquele que é a razão da minha existência. Aquele que trouxe vida ao meu lar. Eu quero adorá-lo. A igreja morta fica botando dificuldade, reclamando, achando problema. Mas esse irmão grita demais. Mas aquela irmã é muito fria. E aí você quer o quê, criatura? Né? Às vezes a igreja é fria demais, é congelacional. A outra é quente demais, sabe? E nessa briga, nessa preocupação, nessa mornidão, o nome de Deus deixa de ser glorificado por nós. Né? Veja o exemplo de Judas que ficou para a posteridade e veja o exemplo de Maria que ficou para a posteridade. Jesus disse, olha, isso que ela fez, onde esse evangelho for pregado, esse ato dela vai ser lembrado. De certa forma, de Judas também. Sabe? Mas veja, o cuidado de Maria em honrar
em louvar, em agradecer, em ser generosa, em ser liberal. E esse é o retrato de uma igreja viva. Esse é o retrato de uma igreja que ninguém dá nada por ela. Sabe, em Lucas existe uma passagem que pode ser um texto paralelo a esse. Existem algumas diferençazinhas, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas o nome do dono da casa é o mesmo, né? Uma mulher que traz nardo, que lava os pés de Jesus. Parece ser a mesma passagem. E lá em Lucas, Simão recebe Jesus e era costume do anfitrião receber a visita e prover água para lavar os pés, para lavar as mãos. E isso era uma expressão de cuidado. E quando Maria, que lá é chamada de uma mulher pecadora, vai a Jesus e lança aquele perfume em Jesus e enxuga os seus pés com os cabelos e beija os pés de Jesus, as pessoas ficam assim, né, com nojinho. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa que está tocando nele. A igreja morta, ela vai olhar para você e vai apontar os seus defeitos. Mas Jesus não. Jesus vai olhar para mim, para você, pecadores como nós somos, e vai nos amar. E vai nos abraçar. E vai receber de nós a adoração. Mesmo imperfeita. Mesmo louca. Às vezes eu brinco assim, veja, Deus tem no céu os anjos louvando a Ele. Não é? Com perfeição. Deus tem adoração perfeita de seres que não pecam. Mas Ele também está aqui. Ele está aqui recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, ouvindo as nossas orações. Sabe, esse é o amor dele para conosco, é o cuidado dele para conosco. A igreja morta, ela vai olhar os defeitos, ela vai questionar a autoridade de Jesus e vai dizer, se esse homem fosse o Messias, ele não permitiria uma coisa dessa. Uma mulher tocando nele, beijando os seus pés. E aí Jesus olha para Simão e diz assim, Simão, entra em tua casa. Primeiro ele conta uma historinha, né? Haviam 2 devedores, um devia um pouquinho, o outro devia muito. E a pergunta é, foi perdoado, quem vai amar mais? E Simão diz a resposta, quem foi mais perdoado, quem recebeu perdão maior, esse vai ser mais grato, esse vai amar mais. E essa era a situação, Maria estava ali lançada aos pés de Jesus, porque ela sabia quem ela era, de onde ela havia saído e como Deus havia transformado a sua vida. Então, ela não tinha outra coisa a fazer, a não ser pegar aquilo de mais precioso que ela tinha no momento e dizer, Jesus, olha, isso é para ti. Ainda que a igreja morta critique, a igreja viva adora. E, meus irmãos, adora com generosidade, com gratidão, com devoção. Se a gente pensar um pouquinho, semanas antes disso, né, a gente não sabe quanto tempo, mas tempo atrás, essa família estava destruída pela morte de Lázaro. Jesus foi chamado para fazer uma oração por Lázaro e Jesus demorou. Lázaro morreu. E aí Jesus vem chegar 4 dias depois, mas Senhor, já cheira mal. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe, algum tempo atrás, essa família estava sem esperança. Até o dia em que Jesus chegou naquela casa, ressuscitou o morto, trouxe a esperança e ensinou aquela família, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. Se alguém crê em mim, nunca morrerá eternamente.
Maria tinha motivo de sobra para adorar a Jesus Cristo. Maria tinha motivo de sobra para expressar a sua gratidão a Jesus Cristo, porque Maria recebeu o dom da vida. Maria estava morta e o Senhor da vida lhe deu a fé, lhe deu a vida, lhe deu a regeneração. Judas estava morto, o filho da perdição. Veja, traiu o seu amigo por 30 moedas de prata. Quando ele viu algo que valia 300 denários, ele disse: oh meu Deus, ou lá em casa. Judas estava morto. A preocupação de Judas era em satisfazer o seu ventre. A preocupação de Judas era criar situações onde ele pudesse ter benefício. Quando ele vai falar, pouco tempo depois disso aqui, quando ele vai falar com os líderes religiosos, ele diz assim: o que é que vocês querem me dar para eu entregar ele a vocês? Meus irmãos, dentro da igreja, existem pessoas assim, que estão mortas, espiritualmente falando. Que todo domingo se fantasia de crente, que vem para a igreja, que canta, que adora, mas está morta. A sua preocupação é com a satisfação pessoal. A sua preocupação é com satisfazer os seus desejos carnais. A sua preocupação é com a bajulação dos outros. É possível a pessoa viver na igreja a vida toda e nunca ter recebido a vida que emana de Cristo. É possível a pessoa estar imersa na fé sem nunca receber uma gota dessa fé salvadora. Essa igreja morta continua por aí, dando mau testemunho, negando com seus atos o nome de Cristo, conduzindo cristãos mais novos que ainda não têm uma maturidade cristã ao erro, ao engano. Mas, meus irmãos, a igreja viva, ela vai triunfar. Jesus fez uma promessa. O inferno não pode deter o avanço da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer ante ao avanço da igreja viva, que adora o Deus vivo, que recebe dele e que crê. E que mesmo com defeitos, com falhas, mesmo pecadora como Maria, confia no sacrifício de Cristo. Lança sobre ele as necessidades, as inquietações. Essa é a diferença de uma igreja viva para uma igreja morta. Maria não estava preocupada com Simão, com Judas, com os discípulos. Ela queria adorar ao seu Salvador. Por outro lado, Judas não estava preocupado com Jesus. Ele queria satisfazer o ídolo do seu ventre. Meus irmãos, Jesus disse assim: deixe ela, que isso que ela está fazendo sirva para o meu embalsamamento. Poucos dias Jesus estaria na cruz, com os braços abertos, dizendo ao Pai: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Poucos dias depois dali, Jesus estaria na cruz bradando: está consumado. A obra foi feita, o preço foi pago. Judas não conseguiu enxergar isso. Maria enxergou. Nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, porque o Espírito Santo que habita em nós tem nos movido
a amar a Deus, a buscar a presença de Deus e a adorar a Deus. E eu quero encerrar a minha fala nessa noite lembrando que você sabe quem você era. Você sabe quem você é. Pecador, pecadora. Não merece o perdão de Deus. Não merece a graça do Todo-Poderoso. Eu sei quem eu sou. E eu sei que a minha dívida é impagável. Eu não tenho como pagá-la jamais. Mas eu amo a Deus com toda a minha força, porque Ele pagou. Aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele lhe deu, é valiosíssimo. Nada que nós façamos para tentar de alguma forma retribuir a Deus por aquilo que Ele fez por nós vai chegar aos pés, meus irmãos. Sabe, o que é um ano de salário, no caso de Maria, desperdiçado para agradar a Jesus? Às vezes nós colocamos dificuldade. Eu não vou para a igreja hoje não porque eu estou muito cansado. Não vou não porque há muita dificuldade. Olhe para o que Jesus fez por você. Nada do que você fizer por Ele se compara com o que Ele fez por você. Nada. Se nós nos dedicarmos a nossa vida inteira para só servir a Deus, só adorar a Deus, só exaltar a Deus, trabalhar para Ele dia e noite, tudo isso, que é muita coisa, representa muito pouco diante do que Ele fez por nós. Pelo preço que Jesus Cristo pagou lá naquela cruz, em meu lugar, em seu lugar. Ele sofreu a ira do Todo-Poderoso, que era para ser derramada sobre mim, sobre você. Então, como uma igreja viva, adore, se envolva, sirva. Ah, mas eu não gosto do irmão. Olhe para Jesus. Ah, mas eu não gosto como as coisas estão sendo feitas. Olhe para Jesus, foi Ele quem lhe salvou. Ah, mas eu não concordo. Olhe para Jesus, você é salvo por Ele, você é escravo, é servo dEle, você depende dEle. Se a gente for olhar para o lado, a gente para. Se a gente for olhar para o Judas, se Maria tivesse olhado para a cara de Judas ou, sei lá, para a cara de Simão, talvez ela não tivesse feito aquela ação para com Jesus. Mas o alvo dela era adorar, agradar e servir o seu Salvador. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você ia. E Deus mudou a sua sorte. Então, adore, sirva a Ele com toda a sua força. Adore a Deus com toda a sua gratidão, sabe? Chega de cantar um hino assim, sabe? Como quem, sei lá, murmurando, cantarolando. Não, exalte a Deus a plenos pulmões. Sirva a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Peça a Deus que Ele lhe mostre o que você precisa fazer para a glória dEle e viva para a glória dEle. Porque Jesus virá para buscar uma igreja viva, seu povo eleito, santo. E muitas vezes por causa, para usar uma figura do Antigo Testamento, muitas vezes por causa do vulgo que está no meio do povo. E por causa da murmuração desse vulgo, desse povinho que não é povo.
a gente se contamina e começa a reclamar e começa a ficar com os braços cruzados e não contribui, não adora, não serve. Deus não é digno disso. Deus é digno da adoração. Que o Senhor nos abençoe. Curva sua cabeça, Pai querido. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Meu Deus, não passamos, Senhor, de pecadores. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou e nos deu a vida. E Deus, eu quero nessa noite pedir perdão, Senhor, por mim, pelas vezes, Deus, que eu deveria, que eu poderia te servir melhor, mas não faço. Deus, eu quero pedir que o Senhor olhe para a igreja e também a faça olhar dessa forma. Quantas vezes nós deveríamos ter feito para a glória do Teu nome e fizemos para a glória do nosso próprio nome. Tem misericórdia, meu Deus. Nos perdoa. Que como uma igreja viva nós possamos Te adorar com gratidão, com generosidade, com devoção profunda. Que nós não nos embaracemos, meu Deus, na caminhada com as ações dos mortos, mas que nós olhemos unicamente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Essa é a minha oração, meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.